Mokushiroku no Yokishi, segunda temporada, episódio 3, Guinevere. E a gente começa vendo Percival e Annie se acabando nos doces. E Annie não consegue, descrever o quanto aquele bolo estava gostoso. Enquanto Percival diz que a doçura da acidez das maçãs, combinada com aquela massa fofinha, é a combinação perfeita. E após encher a barriguinha de doce, eles seguem caminhando, enquanto Annie pergunta a Percival se ele pode lhe lembrar de comer aquele bolo novamente antes deles saírem de viagem. E Percival até brinca, que assim só irá ter utensílios de cozinha na bagagem deles. Mas Annie acaba sentindo a falta de Nassins e Donnie e pergunta a Percival se ele sabe onde eles estão. O garoto então responde que Nassins está na clínica de Hendrickson. E Annie disse lembrar dele ter mencionado algo sobre recusar o trabalho de assistente. E o Donnie tinha um compromisso com seus avós, fato que surpreende um pouco Annie, já que ela não imaginava que ele tivesse um lado bom como esse. No entanto, Percival pergunta a Annie se ela não irá contar a seu pai que ela se tornou uma cavaleira sagrada. Porém, a garota responde dizendo que isso lhe preocupa, pois se ela lhe contar que já cumpriu com seu propósito, ele imediatamente irá pedir que ela volte para casa. E nitidamente não era isso que o Percival queria, pois animado ele pulava dizendo que queria partir para uma aventura com todos o quanto antes. Mas eles tinham que esperar, já que o Meliodas havia dito para eles que levaria até amanhã para preparar as roupas novas e todo o equipamento deles. E por falar no Meliodas, Annie confessa que ficou bem surpresa por descobrir que o rei de um reino humano era o rei do clã dos demônios, que uma vez lutou contra a humanidade. Mas Percival diz que Meliodas é um cara legal e que ouviu dizer que na Guerra Santa ele lutou ao lado dos humanos. Porém, Annie ainda assim diz que está em choque e que ele não se parece em nada com seu cartaz de procurado. Porém, nesse instante, Percival questiona: e se eu também não fosse humano? Você iria me odiar? Annie então para por um momento e se vira para Percival e indaga se ele por acaso esqueceu do que ela disse, que normal ou não, ele sempre será ele mesmo. E assim que ela acaba de dizer isso, algo inesperado acontece. Percival simplesmente abraça Annie enquanto diz: eu te amo. Mas Annie não gostou muito desse abraço surpresa não, mesmo com o garoto complementando que também ama o Donnie e o Nassins. No entanto, ela diz que isso não significa que ele pode sair abraçando todo mundo assim, principalmente ela. E Percival questiona o porquê. E olhando bem em seus olhos, Annie bem brava conta que Percival precisa ter noção do espaço pessoal de cada um, principalmente em relação às garotas, pois ele não deve fazer nada de estranho com elas. E o Percival volta a questionar: mas por quê? Que coisas estranhas? E Annie imediatamente diz: parece que seu avô não lhe ensinou a regra mais importante. Nunca toque ou aperte os peitos de uma garota, e muito menos enfie o nariz por debaixo do seu vestido ou saia. Mas Percival, com essa expressão, começa a dizer que as garotas são simplesmente tão macias e cheirosas. E isso é a gota da água para Annie, que sem hesitar larga um tapão na cara do garoto e começa a gritar: não, não e não. Assim as pessoas irão começar a questionar a nossa honra e a imagem do pelotão Percival será arruinada. E não demora muito para Annie já ver algumas pessoas rindo daquela situação. E Percival, de cabeça baixa, diz que irá parar.
E Annie responde dizendo que está contente por ele ter entendido. No entanto, quando ela olha para o seu rosto, ela percebe que Percival estava completamente arrasado. O garoto confessa que nunca tinha visto uma garota antes na vida, então por isso era tudo muito novo para ele. Mas ele termina dizendo que agora compreende. Mas, ao olhar para Percival naquele estado, Annie começa a questionar o porquê dele estar tão deprimido com isso. E quanto mais ela olhava para ele daquele jeito, mais desconfortável ela ficava com aquela situação. Até ela finalmente aceitar e dizer que entende. E Percival, com cara de bobo, fica questionando: entende o quê? E bem séria, Annie manda real: desde que seja somente eu, então às vezes, somente às vezes, eu deixo você me abraçar. E Percival fica bem feliz com a honestidade de Annie e pergunta se ele já pode começar agora. No entanto, Annie também deixa bem claro que ela não enxerga ainda como um homem. Mas antes dela terminar tudo o que tinha para dizer, Percival não perde tempo e salta para seus braços. A garota diz que a partir de agora ele será o líder deles e que eles precisam ficar mais fortes para não terem problemas. Porém, naquele momento, alguém de longe olhava para aquela cena com o coração despedaçado. Nassens fica totalmente devastado. Mudamos então de cenário, onde podemos ouvir Gawain elogiando Lionnes, dizendo que ele até que é um reino bonito se olhar para ele com atenção. No entanto, ela ressalta que sua cidade natal também é um lugar muito lindo. E ela segue falando: um dia eu espero poder lhe mostrar minha casa na margem de um lago, rodeado por belas árvores. E você precisa provar o pudim da minha avó, enquanto a gente observa a lua cheia refletida no lago. Eu só preciso de um tempo com você. Vamos nos abraçar enquanto apreciamos uma bela paisagem e criamos lindos poemas. Porém, eu só acho que Isolda não ouviu nada do que Gawain disse, mesmo com a garota tentando a todo custo chamar sua atenção. Atenção essa que estava voltada para o Tristan. E preocupada, Isolda pergunta ao Tristan se estava tudo bem com ele. Ele responde dizendo que se tornar um demônio é muito mais problemático do que ele imaginava. As suas feridas sararam, mas o seu corpo estava pesado. Era como se cada parte dele estivesse gritando. E ouvir isso deixa Isolda bem brava, que grita com Tristan: meu lorde, por favor, não seja tão imprudente por mim outra vez. E se as coisas tivessem acabado mal, o que iria acontecer se você não tivesse conseguido voltar ao normal? Eu realmente me preocupo muito com você. Parece que meu coração vai explodir. Tristan então abaixa a cabeça e pede desculpas por ele ter perdido o controle quando a viu em perigo. No entanto, Isolda lembra a Tristan que é o dever do pelotão Tristan lhe proteger. E por isso ela pede para que ele não volte a arriscar tudo por eles. Tristan fica feliz por saber disso. Entretanto, ele pergunta se pode recusar. Porque, acima de tudo, eles são companheiros, e nenhum deles está acima ou abaixo do outro. E Gawain de canto diz que o príncipe encantado é muito ingênuo, que ele não entende a sua posição. Mas Tristan segue dizendo: você conhece a história, Isolda, sobre os heróis cujas raças, locais de nascimento, personalidades e formas de pensar eram totalmente diferentes. Mas mesmo assim, eles superaram juntos todas as adversidades, os 7 pecados capitais. Eu quero ser como eles, com todos vocês juntos. E isso toca Isolda, que imediatamente se curva para seu príncipe,
dizendo que eles então serão. Mas em pensamento, ela começa a dizer: o senhor Tristan me considera uma companheira importante. Enquanto eu puder dedicar minha vida a essa pessoa, não preciso de mais nada. Mesmo que esse sentimento nunca chegue até você. Mesmo que você não me veja como mulher. Porém, de repente, Tristan pede para ela continuar assim, nessa posição só mais um pouquinho. E o rapaz, com uma de suas mãos em um dos seus bolsos, se aproxima de Isolda e lhe entrega uma nova fita. Isolda fica toda sem jeito, se perguntando o que era aquilo. Tristan responde e diz que ela realmente fica muito mais linda com a fita no cabelo. Mas ela diz não acha justo só ela receber um presente. E o Tristan pergunta se ele então deve dar uma fita para Xion e o Jade também. E Gawain, que estava ali só de lado, escutando e vendo toda aquela cena, volta a dizer que Tristan é realmente um cabeça de vento. Pois afinal, a Isolda não estava falando sobre ele dar um presente, para os demais. E sim dela retribuir com algum presente também. E Isolda segue dizendo que irá guardar aquilo para sempre. Mas Tristan diz que não precisa, porque se ficar esfarrapado de novo, ele irá lhe dar uma nova. Porém, Gawain não aguentava mais aquilo. E se vira para os dois dizendo que isso era ridículo e que ela iria voltar para a cama para continuar dormindo. E assim que ela fosse embora, eles podiam continuar a falar de amor, tomar a castidade um do outro e fazer literalmente o que quisessem. E o Tristan fica sem entender nada, enquanto Isolda fica toda envergonhada. Já em outro lugar, podemos ver Lancelot sentado e bem entediado se perguntando o que afinal ele estava fazendo. O rapaz admite que nem sequer sabe onde ela passou a noite ou como eles irão se encontrar. Mas não demora muito para Guinevere aparecer toda feliz chamando pelo seu nome. E ele fica até que meio surpreso, pois de fato ela apareceu. A garota rapidamente agarra o braço de Lancelot e começa a dizer que está muito feliz por ele ter vindo. Mas Lancelot indaga que ela certamente sabia que ele estaria ali lhe esperando. E ela responde que sim, e segue dizendo: você conheceu Gawain, não foi? E viu sua mestra também. Lancelot então pergunta novamente: quem realmente você é? E ela rapidamente responde: eu já te disse, eu sou sua amada. Mas o rapaz, bem bravo, comenta que ela lhe trata como se ela lhe conhecesse há muito tempo. Mas a garota ignora completamente o que Lancelot diz, dizendo que ele fica muito fofo quando está bravo. Porém, enquanto ambos estavam ali tentando se entender, uma figura misteriosa estava se aproximando silenciosamente deles. Lancelot mais uma vez encontrou a garota de cabelos escuros Guinevere. Mas quem será a figura misteriosa indo atrás deles? E Lancelot está na pousada onde Guinevere se encontra hospedada. Ela conta que chegou a Leonis no dia anterior e que sua criada não se encontra no momento. E por ela estar sozinha, ela então pede para que Lancelot não pense em nenhum tipo de travessura. Mas o rapaz fica bolado por ela achar que ele pensaria em algo desse tipo. E questiona o porquê dela precisar trocar de roupa agora, ainda mais por um tipo de roupa não tão habitual, pois pelo que ele sabe, os humanos só usam roupas assim em ocasiões especiais. Mas para Guinevere, aquele era um dia muito especial. No entanto, Lancelot ignora esse detalhe e pede para que ela se sente e conte logo o que ela tem para dizer. Mas novamente o rapaz é surpreendido por Guinevere, que se senta bem ao seu lado, abraçada ao seu braço. A garota estava muito feliz, pois após ter esperado tanto tempo, seu sonho finalmente se tornou realidade. E ela agora podia segurar o verdadeiro Lancelot em carne e osso. E tudo isso só deixa o Lancelot ainda mais curioso,
O rapaz começa então perguntando de onde ela é, e Guinevere responde: de Cameliard, um reino pequeno não muito distante da Camelot original. E Lancelot então segue questionando: você adivinhou que estávamos à procura de Gawain. No entanto, se fosse apenas isso que você pudesse fazer, eu iria deduzir que você tem algum tipo de magia do tipo localização, que lhe permite ler mentes. Mas adivinhar exatamente onde ela estava é outra história. O seu poder mágico lhe permite ver o futuro, ou seja, é uma magia do tipo oráculo, o mais raro dos 9 tipos, não é? E Guinevere então cita os 9 tipos: destruição, alteração, cura, localização, mental, ilusão, furtiva, encantamento e oráculo. E quando a pessoa tem mais de 4 dos 9 tipos, ele passa a ser um do tipo herói, complementava Guinevere. E Lancelot mais uma vez questiona em pensamento como ela sabe de tudo isso. E quando ele tenta obter mais informações, a própria Guinevere se adianta e responde: caleidoscópio. Este é o meu poder mágico, que me permite sonhar com acontecimentos futuros de uma forma tão clara quanto a realidade. E não se trata de uma revelação vaga e confusa como os presságios de Sua Majestade, o antigo rei Bartra de Liones. Eu consigo ver e ouvir claramente quem faz o que, onde e quando, e palavra por palavra do que vão dizer. E Lancelot fica abismado com esse tipo de magia. O rapaz confessa nunca ter visto nada assim antes. Mas existe um porém. Guinevere explica que, ao contrário dos presságios, ela não consegue ver um futuro amplo como o destino do mundo. Por isso, ela somente sabe o que irá acontecer com ela ou aquilo que está ao seu redor. A garota diz que sabe tudo o que irá acontecer com ela até o dia da sua morte, aos 71 anos de idade, e que ela tem observado tudo desde os seus 3 anos de idade, e que seu pai tentou esconder o seu poder o máximo que pôde. Mas depois que os rumores se espalharam, ela ficou sem saída, e esse foi o motivo que a fez vir para o reino de Liones. E Guinevere então pergunta se Lancelot acredita nela. E pensativo, o rapaz é direto ao responder que acreditar ou não muda o fato dela ter dito que mais ninguém poderia saber. Porém, ainda assim, existe algo que não faz sentido para o Lancelot, pois se Guinevere pode somente saber o futuro daquilo que está ao seu redor, como ela então sabia sobre Gawain e também sobre os bordões do seu pai? Guinevere então caminha de volta até Lancelot, e quando chega bem perto do rapaz, ela então responde: eu só disse aquilo que eu escutei de você no futuro, e você já sabe o porquê, pois eu irei me tornar a sua amada. E Lancelot fica todo sem jeito, não sabendo muito bem como reagir a essa situação. Inclusive, ele tenta entender mais sobre essa coisa deles serem namorados, pois ele confessa realmente não compreender porque ele, Lancelot, demonstra não estar disposto a aceitar isso de boa, principalmente pela forma que ela está dizendo. Mas, segundo Guinevere, o futuro que ela vê é absoluto, ou seja, ela nunca erra um acontecimento. E Lancelot bate palmas, dizendo que ela é realmente muito confiante, mesmo essa sendo apenas a segunda vez que eles se encontram. No entanto, Guinevere, num tom mais sério, diz que ela sonha como será a realidade, e que eles se encontraram centenas, milhares de vezes. E com os olhos lacrimejados, Guinevere então começa a dizer: nos encontramos pela primeira vez quando você tinha 16 anos. E com 18 anos, a gente se encontrou em segredo numa torre.
E nos beijamos pela primeira vez quando você tinha 19. E você faz seu nome como cavaleiro ao serviço do rei quando tem seus 23 anos. E depois, então nós, pela última vez, iremos se encontrar. Guinevere não consegue se conter e cai no choro enquanto diz: até que chegamos ao futuro que eu não queria ver, onde todos... Mas antes de terminar sua frase, ela é segurada pelo Lancelot, que havia percebido que ela iria cair. Guinevere então confessa que inicialmente pensou que não precisaria daquele tipo de magia, e que por vários momentos ela sentiu que iria enlouquecer ao ter tantos sonhos sobre coisas tão terríveis. No entanto, Lancelot lhe ajudou a passar por tudo isso apenas estando ao seu lado. E por isso, ela alimentou o desejo de poder conhecê-lo pessoalmente na vida real. E esse dia finalmente chegou, e está acontecendo agora. E com isso, Guinevere conta que sente que agora consegue suportar qualquer dificuldade que esteja prestes a acontecer. Mas essas últimas palavras, prestes a acontecer, deixam Lancelot preocupado. Mas Guinevere estava renovada. Depois de ter chorado tanto, ela dizia se sentir bem melhor. E enquanto os dois caminhavam pelas ruas de Lyones, Lancelot começava a contar que no próximo dia ele iria sair numa viagem. Mas Guinevere também já sabia que ele iria sair para encontrar uma maneira de ir a Camelot. Mas o rapaz também se lembra que ela havia dito que aquele seria o seu último dia em Lyones. E desconversando, Guinevere pergunta ao rapaz se ele pretende vê-la novamente algum dia de novo. Lancelot demora um pouco para responder, mas no fim ele responde que sim. Ambos então se despedem, com Lancelot apenas acenando com sua mão. No entanto, enquanto o rapaz caminhava, ele de repente para e lentamente se vira olhando novamente para Guinevere. E desta vez ele diz com mais convicção de que eles irão sim se encontrar definitivamente algum dia de novo. E claro, né, isso deixa Guinevere muito mais feliz. Enquanto retornava para o castelo, Lancelot se questionava se ele deveria reportar para o seu tio Meliodas sobre o poder mágico de Guinevere. Mas de repente começa a chover novamente, e isso faz Lancelot se lembrar da profecia. Quando o reino for abençoado pela lua, os trovões distantes e a chuva. Para Lancelot, isso só poderia significar que o presságio ainda não acabou. Guinevere e Lancelot prometeram se encontrar novamente. No entanto, a despedida dos dois marca o início da continuação da profecia. Retornamos para a pousada onde Guinevere se encontra hospedada. E enquanto a garota sobe as escadas em direção ao seu quarto, nós podemos ouvir alguém falando com ela. Não quero parecer rude, mas preciso perguntar. Você é a princesa Guinevere do reino de Cameliard, correto? E aquele homem segue dizendo: eu ouvi rumores de que você tem o poder de ver o futuro. Eu sou um cavaleiro que serve a um reino distante e vim pedir que você venha comigo e nos empreste seu poder. Ficaríamos muito gratos se pudesse nos ajudar. No entanto, Guinevere o interrompe e apenas responde: não há necessidade de ser tão indireto assim, pois afinal ela já sabia quem ele realmente era e o que ele realmente queria. A garota então diz: você é um dos 4 perigos que servem Camelot, o Cavaleiro Vermelho, Lord Ironside. Por favor, apenas deixe bem claro que você veio para me sequestrar. E olha só, né? O Ironside fica perplexo, mas logo começa a sorrir dizendo que aquilo é maravilhoso. Caleidoscópio, o poder de ver o futuro.
Porém, ao mesmo tempo, Ironside revela não entender, pois se ela previu sua chegada, então por que ela não pediu ajuda ou fugiu? E Guinevere confessa que adoraria ter feito isso, mas acontece que se ela se opuser ao destino, pagará um preço ainda maior. E o Cavaleiro Vermelho fica ainda mais interessado neste poder. Enquanto isso, podemos ver Lancelot extremamente preocupado correndo na direção da pousada. O rapaz confessa ter um pressentimento muito ruim acerca do que está acontecendo, pois a esperança perdida pode ser. Porém, de repente, Lancelot escuta Guinevere chamando pelo seu nome em pensamento. Aflito, Lancelot pergunta se era realmente ela, o que estava acontecendo e se ela estava bem. E Guinevere responde: "Sim, sou eu. Por favor, apenas me escute. Não se culpe por isso, porque esse é o meu destino." E enquanto Guinevere conversava com Lancelot, Ironside recitava um feitiço, o mesmo que Jericó recitou para abrir a porta para o outro lado. E Guinevere então seguia dizendo: "Mas eu não tenho medo, porque eu acredito em você. Sei que vai me encontrar, mais uma vez, algum dia." Nesse instante, Lancelot já havia alcançado a pousada. O rapaz salta para impedir que Guinevere seja levada. Porém, infelizmente, ele não conseguiu chegar a tempo. Ironside cumpriu sua missão e levou Guinevere para Camelot. E voltamos para o castelo, onde podemos ver Percival contando para todos que suas novas roupas estavam prontas. E todos ficam animados para experimentar o quanto antes, e eles queriam fazer isso todos juntos. No entanto, Narsins parecia não estar muito confortável com essa ideia, e o pessoal logo percebe que ele estava um pouco estranho, e até mesmo questionam se ele não estava feliz. Mas o garoto, todo sem jeito, não consegue nem explicar, e Percival não perde tempo e pede para que ele tire logo a sua roupa para colocar a nova, mesmo com o garoto insistindo que não. Mas enfim, todos estão agora com seus novos trajes. Percival saltava dizendo que sua roupa era tão confortável e robusta ao mesmo tempo. Narsins, por sua vez, fica muito feliz pela sua roupa ter bolsas para que possa colocar seus tubos de ensaio e medicamentos. E Anne estava deslumbrada, dizendo que aquela roupa combinou perfeitamente com ela. E por fim, o Donnie estava convencido de que ele era o mais sexy e o mais legal de todos. Porém, um detalhe em suas roupas chama a atenção deles: o mesmo símbolo do broche da capa do Percival, o símbolo de Ouroboros, do qual Narsins não esqueceu o significado, um símbolo que representa a amizade eterna. Percival então diz que todos estavam combinando, só que o Donnie acha isso um pouco embaraçoso. Até que então Percival escuta alguém chamando pelo seu nome, e ao se virar, o garoto vê Tristan e todo o seu grupo também de roupas novas. Tristan diz que eles mudaram de roupa bem rápido, enquanto Isolda, que estava ao seu lado, elogia Anne, dizendo que ela estava divina. Porém, o Xion, como sempre, diz que eles o surpreenderam desta vez, porque antes eles pareciam uma trupe de artistas de rua. E nem Jade aguenta mais o Xion, e questiona se não há limite para o seu sarcasmo. Mas Percival ficou bem feliz com a chegada deles, e também com seus novos trajes. E Donnie e Narsins admitem ter a sensação de que eles realmente parecem um time agora. Porém, Anne não concorda e diz que, tirando Isolda, os demais não têm personalidade alguma. Toma, distraído! Agora o Percival tá curioso, para saber como são as roupas de Lancelot e Gawain.
Porém, o Tristan não acha que o Lancelot tenha mudado de roupa, até porque ele foi o único a sair ileso da batalha de ontem, e também por um motivo bem especial, já que sua roupa foi feita à mão pelo próprio Rei das Fadas, e por isso era sua roupa favorita. E novamente Anne volta a questionar sobre Lancelot de fato conhecer o Rei das Fadas. Portanto, aguça mais a sua curiosidade sobre quem Lancelot realmente é. E Tristan termina dizendo que tentou falar com Gawain, mas ela já não estava mais no seu quarto. Mudamos então de cenário, ainda no castelo, mas desta vez no topo dele, onde se encontrava o Meliodas, que sozinho bebia enquanto contemplava a bela vista do reino de Liones. Porém, de repente, alguém se teletransporta, surgindo logo atrás dele. Olha só que vida boa, bebendo e contemplando a noite. Mesmo que amanhã você irá enviar o seu próprio filho numa viagem de vida ou morte para lutar pelo destino do mundo. Eu só consigo sentir pena do príncipe Tristan. Mas o Meliodas meio que ignora tudo o que ela disse, e sorrindo ele diz: "Então você realmente veio, Gawain. Eu estava mesmo querendo falar com você." E finalmente temos um vislumbre do novo traje de Gawain, que é uma mistura do vestuário de Merlin e do saudoso Escanor. E eu acho que eu nem preciso dizer o porquê, né? E o Meliodas fica bem surpreso ao ver Gawain dessa forma. No entanto, é Gawain que diz estar surpresa. A garota diz que a pessoa que fez aquela roupa não tem o menor senso de moda. E ela ainda exige que Meliodas traga imediatamente essa pessoa até ela. Meliodas sorri e pede desculpas, pois não iria poder fazer muito, já que essa pessoa não estava ali agora. No entanto, ele destaca que aquela roupa se estica para se adaptar ao tamanho do seu corpo, e que além disso, ela também tem uma alta qualidade, sendo processada magicamente para resistir ao seu poder mágico. E olhando bem, Gawain confessa, que apesar do gosto questionável do alfaiate, aquela roupa realmente parece ter uma boa funcionalidade. E resolvido essa questão, Meliodas quer saber se ela tem mais alguma pergunta para fazer. E é então que Gawain sobe até o céu, e lá de cima ela diz: "Você realmente acredita que eu ajudaria vocês? Realmente acha que eu lutaria contra o Rei Arthur como um cavaleiro da profecia? Você certamente fez seu dever de casa. Sabe que eu sou filha do meu irmão do Rei Arthur. Eu não ganho nada para ser sua aliada, e não tenho absolutamente nenhuma razão para me tornar uma." Mas mesmo após ouvir tudo isso, Meliodas continua sorrindo. A atitude que deixa Gawain um pouco confusa, mas logo Meliodas grita dizendo: "Mas apesar de tudo isso, você está aqui. Então será que você tem algo em mente?" E por um momento Gawain fica em silêncio, mas logo a garota responde: "Então tá, por agora irei agir como seu cavaleiro da profecia, mas não darei nenhuma garantia de que não irei te trair a qualquer momento." E ela termina dizendo que Meliodas é um homem perspicaz. E depois de conversar bastante, Meliodas lhe convida então para jantar com ele. Mas Gawain recusa, dizendo que nem lhe conhece direito. No entanto, Meliodas diz que isso é uma pena, pois ele havia preparado um pudim especialmente para ela. E isso é o suficiente para despertar o seu interesse. Como assim um pudim feito especialmente para mim? Agora é uma história diferente. Meliodas conta que soube, o quanto ela gosta de pudim, mas a garota diz que gostar não é a palavra certa para descrever o quanto ela ama pudim, porque pudim é simplesmente o que ela mais gosta na vida. E então Meliodas atende seu pedido, trazendo para ela um barril enorme de pudim.
O barril chega a ser maior que a própria Gawain, que fica babando com tanto pudim assim. E Meliodas já manda o papo. Esse pudim leva o nome de especial do Meliodas. Mas Gawain não consegue se conter e pula pra cima daquele barril, dizendo que vai comer tudinho. Porém, na primeira colherada, ela já sente algo de estranho. E no dia seguinte, Gawain inexplicavelmente começou a sentir febre, vômitos, diarreia, dores abdominais, alucinações visuais e auditivas. E por isso, a partida dos 4 cavaleiros teve que ser adiada para o próximo dia. Mesmo que se torne um rei de uma nação, o sabor da comida de Meliodas não irá mudar. E a gente começa vendo todos reunidos na sala do rei, todos ansiosos para finalmente partirem. Talvez com exceção de Gawain, que não estava nada feliz pelo que o Meliodas, ou melhor, sua comida fez com ela. No entanto, não era hora de ter ressentimentos, mas sim de focar na próxima e mais importante missão. Meliodas afirma que os ataques do lado do Arthur ficarão ainda mais intensos no futuro. Portanto, eles precisam encontrar uma maneira de chegar a Camelot, não importa o quão difícil seja. E para começar, ele pretende dividir as 4 equipes por destinos determinados. Mas antes que pudesse seguir com suas ordens, Percival levanta sua mão e pede para Meliodas esperar. No entanto, o modo dele chamar e tratar o rei incomoda o Xion, que chama sua atenção, e Percival rapidamente corrige, chamando de sua majestade. E o motivo do Percival ter interrompido o rei era para questionar o porquê que agora, mesmo com os 4 cavaleiros da profecia reunidos, eles tinham que se separar novamente. Mas Meliodas explica que isso era apenas temporário, pois eles não sabem onde ou como entrar em Camelot. Portanto, eles não têm muitas escolhas, e é muito mais eficiente se espalhar e procurar, mesmo que seja por pouco tempo. E caso eles encontrem qualquer tipo de pista, eles devem usar aqueles orbes imediatamente para avisá-los. E se a informação for sólida, ele rapidamente fará com que Tétis junte todos novamente. E dito isso, Meliodas então começa a fazer as divisões. O time de Percival e Gawain irão se juntar e procurar na Floresta do Rei das Fadas, no norte de Britânia. O time de Tristan irão procurar na antiga Camelot, no sul de Britânia. E Lancelot irá sozinho procurar em Benwick, no leste de Britânia. Porém, Lancelot tem uma objeção a fazer, e para isso ele levanta sua mão pedindo a atenção de sua majestade, e pergunta se por acaso ele pode mandar outra pessoa para Benwick ao invés dele. E claro, Xion não deixa passar, e começa a zombar, a implicar com Lancelot, dizendo, entre aspas, que ele não é melhor do que ninguém, que as ordens de sua majestade são absolutas. Que espírito de porco esse Xion tem. Mas de toda forma, Meliodas pergunta a Lancelot se ele realmente não quer ir. E todo sem jeito, Lancelot responde que ele ainda não pode voltar para casa. E é então que Meliodas se recorda de uma promessa que ele fez, de só voltar para casa quando encontrar e levar Jericó de volta. No entanto, Meliodas ressalta que ele a encontrou, então, de um certo modo, ele já cumpriu metade de sua promessa. Portanto, não adianta reclamar. E além disso, Meliodas conta que Lancelot precisa aparecer de vez em quando para não deixar sua mãe e seu pai tão preocupados. Afinal, eles precisam saber que ele está bem. Não tem jeito, Lancelot, vai ter que ver o papai e a mamãe. Mas além disso, há uma outra preocupação, do qual Meliodas está ciente também: Dabuzo. O rei pede para que Lancelot deixe a busca por Dabuzo por sua conta, e esse nome chama a atenção tanto de Gawain quanto de Percival. E o garoto conta que ouviu dizer que esse cara é um artesão, e o Tristan confirma,
que ele escutou certo. Que Dabuzo é um gigante artesão do clã dos gigantes, que criou muitas ferramentas mágicas, como o Caixão da Eterna Escuridão e alguns dos tesouros sagrados dos 7 pecados capitais, fazendo dele o maior artesão da história de Britânia. E Tristan finaliza dizendo que Lancelot está há muitos anos procurando por ele, para que ele possa fazer uma arma de combate que sirva para ele. No entanto, Percival, confuso, questiona se não seria mais fácil ele simplesmente comprar uma arma. E o Meliodas logo atrás até diz que se ele pudesse, não iria ter que passar por tantos problemas. E o motivo do Lancelot precisar de uma arma específica criada pelo Dabuzo é que nenhuma outra arma consegue resistir à força do seu poder mágico. E logo Doni se recorda que toda vez que Lancelot usa sua magia, suas armas se estilhaçam em pedaços. E agora o Narcís entende, o motivo dele usar o arco e flecha, já que não seria muito eficiente sair por aí carregando várias espadas e lanças, diferente das flechas, que podem ser reabastecidas facilmente, além de ser pequenas e fácil de carregar. E nós temos até esse exemplo aí bem prático do Percival, com esse monte de armas. Porém, o Lancelot explica que ele também é melhor com as flechas, já que ele sabe exatamente quanto de poder mágico ele pode colocar nelas. E Doni, mais uma vez, se recorda de quando ele derrotou o líder dos Talismãs Sombrios e questiona se aquele foi o seu poder total. Mas Lancelot, neste caso, diz que não teve muitas opções, já que ele não é tão bom com espadas. Ou seja, ele só consegue usar sua magia de forma controlada nas flechas. Mas de toda forma, para Doni e Percival, tudo isso era fantástico. Porém, Meliodas precisava continuar explicando para eles as diversidades que todos teriam em suas missões. E ele diz: escutem bem, haverá mais inimigos e mais problemas do que nunca, mas também haverá aliados em todos os lugares, que lutaram na Guerra Santa ao lado dos 7 pecados capitais. Se eles estiverem com problemas, deem suas mãos a eles, pois tenho certeza de que eles também irão ajudá-los no futuro. Vocês precisam levar esta missão adiante, não importa o custo. E todos respondem que sim, que irão fazer o seu melhor. E Percival, erguendo sua espada, diz que com certeza irá cumprir sua missão, em nome da sua espada Percival. Meliodas fica surpreso inicialmente, mas logo ele sorri. Mas quem também estava rindo era Jade, Xion e Soda. Neste caso, eles não estavam acreditando que Percival falou aquilo de forma tão séria e colocou seu próprio nome na espada. E até mesmo Doni acha que Espada da Escuridão Eterna era um nome que soa mais legal. E logo Narcís também se lembra que o cabo daquela espada era um pedaço do Caixão da Eterna Escuridão, uma ferramenta mágica que uma vez foi usada para selar o clã dos demônios. E não demora muito para todos pensarem na mesma coisa. Mas espera aí, o rei também é um demônio. Imediatamente todos os 3 caem para cima do Percival, dizendo para o garoto devolver aquilo agora mesmo, pois se alguém roubar aquela espada, eles podem conseguir selar o rei. Isso era muita responsabilidade. Porém, Meliodas diz que está tudo bem ele continuar com a espada, já que afinal de contas foram eles que a recuperaram, e com prazer ele colocava o seu destino em suas mãos, pois neste momento o rei e os demais deveriam estar protegendo eles, mas eles acabaram colocando um fardo pesado sobre seus ombros. Por isso, nada mais justo do que ele depositar essa confiança neles
e correr esse risco. No entanto, cada um absorve essa decisão de um jeito diferente. Alguns entendem o peso dessa responsabilidade, já outros temem pelo que pode acontecer, principalmente Tristan, que apesar de não conseguir expressar, certamente não consegue esconder do Lancelot o quanto aquilo seria devastador. E para Percival não era diferente. O garoto tinha plena ciência de que segurava em suas mãos algo que poderia mudar o destino do mundo. E agora, do lado de fora, na entrada do castelo, podemos ver as despedidas, começando por Tristan e seus pais. Meliodas confessa que gostaria de ter preparado uma festa de despedida, pois ele acha que isso é muito importante. Portanto, ele pede desculpas por isso. Mas Tristan, balançando a cabeça, diz que isso não é um desfile, que eles não devem fazer nada para preocupar desnecessariamente as pessoas de Liones. E por fim, Meliodas pede para que Tristan não se esforce tanto. Mas o rapaz ironicamente responde que se ele não se esforçar, não irão encontrar um caminho para Camelot. E coitado do Meliodas, né? Tristan não estava dando o braço a torcer. O rapaz, além de responder friamente ao seu pai, mal olhava em seus olhos. E agora era a vez de Elizabeth se despedir. A rainha de Liones deseja que tudo dê certo e pede para que Tristan retorne para eles. E diferente de como ele respondeu seu pai, Tristan de forma carinhosa diz: "Eu prometo, eu irei retornar, mamãe." E rola até um abraço entre os dois, enquanto Meliodas fica infelizmente de lado. E observando este momento estavam os outros cavaleiros, e Percival é o único a se expressar com palavras, dizendo que parecia ser muito bom ter uma mãe e um pai, que isso lhe deixava até mesmo com um pouco de inveja. Mas tanto Lancelot quanto Gawain ficam meio ressentidos, já que afinal eles tinham seus pais também. No entanto, aparentemente a relação com eles era bem diferente. Então Tristan chega todo alegre pedindo desculpas por ter feito eles esperarem, pois essa coisa de pai e mãe era muito embaraçoso, porque eles sempre estão lhe tratando como uma criança. Mas o Lancelot o corrige em um ponto: "Você por acaso não quis dizer mamãe e papai?" E o Tristan fica bolado, pedindo para ele ficar quieto e parar de falar mais do que o necessário. E de longe, vemos Oxyon observando aquele momento dos 4 cavaleiros. O rapaz também estava se despedindo dos seus pais. Gilthander questiona se ele vai ajudar o príncipe Tristan, mas Xion confessa imaginar que o príncipe talvez não precise mais de sua ajuda. No entanto, Gil revela ter inveja dele, pois ele pode sair numa aventura com alguém que ele admira da sua própria geração. E certamente Gilthander estava falando disso se referindo ao Meliodas, pois ele nunca pôde partir numa jornada como essa com ele, a pessoa que ele tanto admirava. Então essa era uma forma do Gilthander dizer para seu filho aproveitar este momento. Xion parece então entender e parte se despedindo dos seus pais. E então chegou a hora de todos partirem para uma nova jornada. E em algum lugar, num plano totalmente diferente, podemos ver Guinevere abrindo seus olhos lentamente, ao escutar a voz de Ironside dizendo que eles finalmente chegaram ao Reino Eterno, que a partir de agora iria ser o novo lar de Guinevere. Continua.